Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que alegria estar aqui com vocês nesse dia de celebração, de grande festa dessa igreja que é muito relevante e para a minha vida é uma inspiração. Tanto a igreja de vocês, quanto o pastor Cuco, de onde eu bebo mensalmente, assisto os cultos, ouço as pregações do pastor, eu venho beber aqui todo mês, aqui na igreja de vocês, pelos cultos online, e é uma grande alegria, de verdade mesmo, para mim estar aqui, rever antigas ovelhas da época da Vila Sandra, quando eu pastorei aqui perto no Fazendinha, para rever amigos, o Cristo ali. Gente, eu estou muito feliz, de verdade, além de ver esse vídeo tão bonito, com tantas pessoas e tudo que Deus fez e vai fazer, vai continuar fazendo nessa igreja e através dessa igreja, nessa região de Curitiba, é algo que enche o nosso coração de alegria. Eu estou muito feliz, estou emocionado de verdade de estar aqui, e estive orando já faz uns 3 meses, 4 meses que o pastor Cuco me pediu para trazer uma palavra no dia do aniversário. Eu sou Felipe, eu sou casado com a Vanessa, há 16 anos, tenho o Paulo e a Gabriela, a Gabriela de 10 anos, e o Paulo de 5 anos. Eles não puderam vir, mas amanhã eles estarão com a gente aqui, e eles estão animados também em poder participar desse tempo com vocês. Eu quero saber primeiro, quem são os jovens que estão aqui nessa noite? Faz assim, ó, uhul! Não, mas tem jovens aqui também, ó. Uhul! Ah, é ou não é? Jovem? Então vou perguntar de novo. Quem são os jovens que estão aqui nessa noite? Uhul! Isso daí! Todos somos jovens aqui nessa noite, cheios da presença e da alegria do Senhor. A juventude não tem nada a ver com idade, tem a ver com a cabeça, com o coração. Amém? Amém ou não amém? Amém. Não sei se tem aqui, mas na minha igreja lá, onde eu pastorei, tem umas pessoas de idade mais elevada, mais avançada, que são mais jovens do que alguns adolescentes da igreja. Então, tem pessoas com muito mais experiência que são mais jovens do que a gente. Amados, sem mais delongas, eu quero orar com você nesse momento, mais uma vez, pedir a intervenção do nosso Deus nessa noite, para que a gente possa juntos aprender algo de Deus para a minha vida e para a sua vida. Amém? Podemos orar mais uma vez? Então baixe sua cabeça, vamos orar em nome de Jesus. Poderoso Deus, obrigado, Pai. Obrigado mesmo, porque desde o início desse culto, durante a preparação, tudo o Senhor tem movido, o Senhor tem dirigido, o Senhor tem colocado a Tua mão para ficar esse culto prazeroso, esse culto gostoso que estamos tendo aqui. Deus, te louvo e te agradeço, Senhor, por esse louvor que preparou o nosso coração para a Tua palavra, por esse louvor feito com adolescentes, com jovens aqui. Deus, como é bom ver uma banda completa de jovens e adolescentes. Deus, que lindo o que o Senhor tem feito aqui, meu Deus, e pedimos mais uma vez, que assim o Senhor fale ao coração de cada um aqui, de todos os jovens aqui reunidos, Pai, e que ao sairmos daqui, possamos sair animados e muito mais do que animados, motivados e cheios da Tua presença, para continuar fazendo a Tua obra nesse lugar, na nossa vida e através da nossa vida. É o que oramos, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Amados, abra sua Bíblia, lá em 2 Reis. Nós vamos ler 2 Reis, capítulo 7. 2 Reis, capítulo 7, é o texto da nosso tempo de meditar, de orar, de conhecer um pouco a palavra de Deus. 2 Reis, capítulo 7. Amém? O tema da mensagem de hoje é Viva o Novo. Fala para você mesmo aí, viva o novo. Porque esse negócio de falar para o cara do lado, não sei, eu não curto muito. A gente tem que falar para a gente, a palavra tem que vir para mim, Quando a gente fala para o cara do lado, a palavra vai para o outro, não vem para mim. Então assim, fala para você mesmo, viva o novo. Amém? 2 Reis, capítulo 7. Eu vou ler com os irmãos. Me acompanhem, por favor, na sua Bíblia, no seu celular, e a gente vai participar junto aí desse tempo de leitura. 2 Reis, capítulo 7. Palavra de Deus, a partir do versículo 9.
Perdão, 3. 2 Reis 7:3. A palavra de Deus diz assim: Haviam 4 leprosos junto à porta da cidade, e eles disseram uns aos outros: Por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvemos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, morreremos também. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus, para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se não matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de grande exército, com carros e cavalos, de guerra, de modo que disseram uns aos outros: Ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar a sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumento, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro, roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: Não estamos agindo certo. Este é um dia de boas novas e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Então foram, chamaram as sentinelas da porta da cidade e lhes contaram: Entramos no acampamento dos arameus e não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos, jumentos amarrados e tendas abandonadas. Amém? Vamos continuar na palavra de Deus nessa noite agora. Queridos, essa pandemia nos levou para muitas famílias para muito perto do que estava acontecendo aqui. Uma crise, um problema sério, social, financeiro. Alguns versículos antes, nós vamos ver que a crise era tanta que eles estavam vendendo cabeça de jumento por uma fortuna, por 80 peças de prata. E se a gente converter hoje, o preço do quilo da prata, da peça da prata naquela época, seria hoje em torno de R$2.000, a cabeça de um jumento. Uma xícara, o texto vai dizer um pouquinho antes, depois você chega em casa e leia. O texto vai dizer que a xícara de esterco de pombo, pensa nisso. Já pensou comer isso? Não, né? Estava uma fortuna também. E a gente vai ver que a crise financeira, a crise social, a crise espiritual era tão grande por conta daquela situação que os inimigos do povo de Deus estavam vivendo ali, que os pais, a mãe e o pai, eles entravam em acordo. Agora as crianças fechem os ouvidos. De tanta fome que estava havendo naquele lugar, as crianças estavam sendo servidas como refeição. Imagina só. Tenso, né? E esse é o panorama desse momento que, quando os leprosos estão na porta, os 4 leprosos estão nessa porta. E é interessante ver que nós ainda não passamos pela pandemia, ainda estamos vivendo a pandemia. E nessa pandemia, amados, não sei se aqui aconteceu isso também, mas lá aconteceu, e por algumas igrejas que eu tenho visitado, pregado, sobre revitalização e plantação de igreja, muitas igrejas eu ouço alguns irmãos, pastores falando assim: Ixi, a pandemia afugentou muita gente. Lá na nossa igreja aconteceu isso. Algumas pessoas não voltaram mais para o presencial. E a gente vai ver que a crise muitas vezes gera e muda e transforma o contexto até de uma igreja, até de pessoas que professam a fé em Jesus. Eu não estou querendo dizer que a gente tem que viver uma vida desregrada, uma vida largada ou de qualquer jeito. Nós temos que tomar as devidas precauções e tomar as devidas decisões para a minha vida e para a vida do outro. Porém, amados, muito do que aconteceu nessa pandemia afugentou, amedrontou, afastou pessoas de ministérios, afastou pessoas, jovens e adolescentes, crianças, famílias inteiras, foram afastadas do convívio disso que a gente está vivendo aqui hoje. Mas como a gente vive um novo,
Em meio a uma crise, em meio a um problema social, em meio a um problema financeiro, em meio a um problema que tomava conta de uma forma espiritual, o rei, os sacerdotes, todo mundo estava desenganado aqui nesse momento. Mas acabamos de ler o texto e com certeza ele vai nos desafiar para que a gente continue a crer, mesmo em meio ao caos. Esse texto aqui vai levar a minha vida e você que está aí, a gente acreditar nas... Muito obrigado, querido. Deus te abençoe. Acreditar, a ter esperança, a viver com fé, mesmo em meio às dificuldades. E aqui a gente vai ver essa situação, né? Já lemos aqui o texto, mas imagine, meus irmãos, o povo de Israel agiu de uma forma boazinha com o pessoal que estava querendo gerar guerra contra eles. Eles foram bonzinhos. Há poucos dias antes, sabe o que aconteceu? Aquele povo que estava em volta da cidade, querendo entrar e acabar com tudo, acabar com o povo de Israel, eles tinham acabado, alguns dias antes, eles entraram lá, através da visão e da direção de um profeta, de um homem de Deus, eles entraram ali e jantaram com aquele povo. Esses inimigos estavam na mão do povo de Deus. Mas a gente vai ver que eles saíram dali, mesmo tendo misericórdia do povo de Israel, eles saíram e continuaram tramando contra o povo. E no meio dessa história, surgem 4 personagens mais improváveis de se resolver qualquer crise. Quem sabe, né, quem já conhece um pouco, se você não conhece, eu vou explicar um pouquinho. Leprosos, é hoje como se chama hanseníase. E é uma doença que vai castigando, vai tirando pedaços da pessoa. A pessoa vai perdendo as extremidades da mão, da orelha, do nariz, e a pessoa vai perdendo partes do corpo. E ali eram pessoas que, além da enfermidade, eram pessoas que estavam vivendo à margem, eram pessoas marginalizadas, não tinham dinheiro, não eram pessoas influentes naquela sociedade. Muito bem, improváveis, 4 leprosos, no meio de uma crise. Como é que podemos esperar isso? Um livramento para toda uma nação, para todo um povo. Mas quando eles entram na cidade, eles são surpreendidos, né? Ali naquele arraial eles são surpreendidos. E hoje eu queria, com você, a gente pegar da Bíblia aqui, dessa história, alguns ensinamentos para a minha vida e para a sua vida, para a gente viver o novo. Esse povo de Israel precisava viver o novo. Esse povo de Israel precisava de algo que dali de dentro eles não conseguiriam. Mas eles entendiam que precisavam. E até a fé em Deus eles tinham perdido. Voltando um pouco os versículos, eles falam assim: nem se Deus abrir as comportas do céu isso vai acontecer. Mas no meio daquele povo existia um homem de Deus, que levantou e falou: amanhã, nessa mesma hora, nós vamos viver um tempo de fartura. Nós vamos viver um tempo de fartura. Mas o que aconteceu então? Desde o momento em que aqueles leprosos, aquele povo se via sem esperança, para 24 horas depois eles viverem um milagre de Deus. Primeira coisa que a gente aprende nesse texto, está lá no versículo 3, que esses heróis improváveis, que estavam à porta da cidade, esses enfermos, esses leprosos, o versículo diz que eles viveram um novo de Deus, porque eles saíram da zona de conforto. E se tem uma coisa que essa situação deles gerou tanto no povo que estava lá, porque estava de certa forma até seguro. Estava até de certa forma, estamos aqui, muralhas grandes, temos aí água, estamos confortáveis aqui. E até para eles, esses 4 leprosos, a doença deles, era de certa forma um meio de ganhar pão. Era um meio deles conseguirem o pão de cada dia, porque na lei eles eram obrigados, o povo era obrigado a ajudar os pedintes, os enfermos e tudo mais. Então, para esses caras aqui, esses 4 homens, era uma zona de conforto viver ali. E a pandemia, amados, que estamos vivendo hoje, de certa forma também serviu de muleta, de desculpa para muitas pessoas. A pandemia hoje é muito mais fácil e muito mais cômodo a gente assistir o culto de casa. É muito mais simples do que pegar o carro, ou pedir um Uber, ou pegar o ônibus,
e atravessar a cidade, ou vir de outra cidade, como existem pessoas de outras cidades aqui na Igreja Batista Novo Mundo, vir de outros bairros, como existem pessoas aqui da Igreja Batista Novo Mundo, é muito mais fácil você ligar no YouTube, sentar na tua poltrona, no teu sofá em casa, colocar aquela cobertinha em cima, uma xicrona de café ou de chocolate quente. É mais fácil ou não é? Eu estou falando bobeira? Não, né? É mais cômodo? Mas, amados, eu pergunto para vocês, é o melhor? Eu sei que a gente precisa se adaptar, mas, amados, não é o melhor. Não podemos nos acomodar com o que a pandemia trouxe de tecnologia. A igreja aqui, ó, bonita, cheia de câmera, é isso aí, a igreja de hoje é isso. Mas, amados, nós não podemos nos acomodar, não podemos nos acostumar com a zona de conforto. Porque, amados, é muito importante para uma igreja que quer, ou para uma pessoa, para uma família, que quer viver as grandes coisas que Deus tem preparado para ela, sair da zona de conforto. A zona de conforto, meus irmãos, não tem nada a ver com negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. Não tem nada a ver com a zona de conforto. E esses homens, para eles viverem o novo, eles precisavam sair da zona de conforto. E nós, seres humanos, nós somos muito bons em nos acostumar, em achar zonas de conforto. Vou dar um exemplo. Um dia, fui visitar uma família que queimou toda a casa deles. Uma casa antiga, deu um curto-circuito, queimou a casa inteira. Eu ainda era pastor ali no SIC. E cheguei nessa nova casa, que a igreja foi lá, pagou aluguel, ajudamos a mobiliar, e eu estava chegando com mais algumas doações. E era uma família assim que tinha um problema com limpeza. Então tinha coisas dos animais tudo jogada na sala, fralda de criança, então a casa estava com cheiro de mofo, com cheiro de um monte de coisa misturado, um horror. E quando eu entrei na porta, ela abriu a porta para entrar, veio aquele bafo, assim, sabe? Quando alguém já entrou num lugar assim, não? Parece banheiro de estádio, assim. Estádio, acho que a galera é mais normal aí. Aquele cheiro, assim, eu falei, meu Deus. E aí eu comecei, que eu tenho problema com isso, comecei a, sabe quando dá aquele negócio assim? Acho que vou passar mal aqui. Comecei a passar mal. Deu ali alguns minutos, eu já comecei a me sentir tranquilo. Aquele cheiro já não fazia mais tanto incômodo mais. Não me incomodava tanto, porque nós temos uma capacidade de se adaptar. Nós somos resilientes, nós gostamos, e o nosso corpo é preparado para isso também. Mas, amados, isso se torna um problema, isso é para a nossa sobrevivência, e é legal, porém se torna um problema quando nós nos acostumamos com alguns pecados, por exemplo. Ou com alguns meios de facilitar, e que nos impedem que a obra de Deus aconteça através da nossa vida. Porque pensa comigo, voltando naquele ponto anterior, é mais fácil ficar em casa. Só que, para o reino de Deus, não é porque você não está servindo, você não tem comunhão, você não tem encontro, você não tem parceria, você não é usado por Deus na vida do outro, e o outro não é usado por Deus na tua vida para te moldar, para te gerar um caráter aprovado, para gerar Cristo na tua vida. Então, amados, primeira coisa que nós devemos aprender com esses caras, para a gente viver o novo, nós não podemos viver na zona de conforto. Nós temos que estar constantemente orando, buscando em Deus o que nós precisamos melhorar, o que nós precisamos crescer, avançar, para alcançar o novo. Quais são as zonas de conforto, quais são os ambientes cômodos na nossa vida que nós devemos deixar de lado. Quando Jesus pergunta para o cego, quando Jesus pergunta para o aleijado, quando Jesus pergunta para aquela moça, o que você quer que eu faça? Imagina, Jesus perguntar para um cego o que ele queria. Jesus perguntar para um coxo que estava ali naquele tanque, o que você quer que eu faça por você? Jesus estava perguntando aquilo, mas porque Jesus queria saber da boca dele qual era a zona de conforto que ele queria que Jesus transformasse e mudasse. Você quer realmente sair dessa zona de conforto, dessa vida que você tem, que é um ganha-pão para você, ou que é um jeito fácil de viver a sua vida? Muitas vezes a zona de conforto nos impede de viver o novo.
Muitas vezes, as zonas de conforto que nós nos acomodamos, às vezes, amados, nos impede de avançar para algo que o Senhor tem para a gente. Jesus estava perguntando se eles queriam abandonar, queriam ser curados, queriam abandonar aquela doença, não apenas para saber, Jesus sabia, mas queria entender deles, da boca deles, o que é que eles precisavam sair, qual era a zona de conforto que eles precisavam sair. Eu quero te perguntar nessa noite, o que tem impedido a obra de Deus na tua vida de avançar, de você viver um novo talvez nas suas amizades, na sua vida familiar, no seu relacionamento com seu pai, com a sua mãe, com os seus filhos? Quem tem filho aqui? No casamento, no ministério. Amados, é momento da gente falar para Deus, Deus, essa é a minha zona de conforto. E eu quero viver um novo, e entrega na mão de Deus, deixa Ele fazer um milagre na tua vida. Infelizmente, existem pessoas que se acomodaram na pandemia. Acomodaram com os seus pecados, acomodaram com a sua vida de culto online, de não querer servir. E é legal porque, é interessante, não é legal, é triste na verdade, mas é interessante ver que algumas pessoas falavam assim, pastor, eu não estou indo no culto, mas estou assistindo aí, tá? Fica tranquilo, estou assistindo todos os cultos. E aí, mas eu estou tomando cuidado aqui para não ser contagiado. E amém, maravilha, mas daí você depois via a pessoa no shopping, via a pessoa na fila do banco, via a pessoa na cidade toda, menos dentro da igreja. E aí a pandemia, amados, veio como uma lupa. Qual que é o objetivo da lupa? Mostrar algo aumentar algo, né? E a pandemia serviu para isso. Aqueles que são discípulos de Jesus, aqueles que são servos e servas de Deus. A lupa veio e mostrou assim, ó, essa pessoa, mas também aquelas pessoas que eram religiosas, aquelas pessoas que eram de culto de domingo a domingo, aquelas pessoas que viviam uma vida religiosa de ir à igreja e de não ser a igreja. Também a lupa deixou claro isso, deixou mais evidente isso. As pessoas que vivem uma vida apenas templária, de ir no culto, fazer culto, e participar de culto, e orar só no culto, e cantar só no culto, e ler a Bíblia só no culto. A pandemia foi uma grande lupa que mostrou quem nós somos de verdade. E eu falo de mim também. Muita coisa eu precisei mudar durante essa pandemia. A verdade é que aqueles 4 leprosos chegaram a uma conclusão que nós precisamos chegar hoje. Tem áreas da nossa vida que eu vou permitir ficar até morrer? Essa zona de conforto, esse portão, essa porta que eu estou aqui, eu vou me deixar não viver um novo? Eu vou ficar aqui nessa situação até morrer? Se você deseja mudança em alguma área da sua vida, é hora de se fazer essa pergunta. Qual é a área que você precisa deixar de lado e avançar para o novo que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida? Todo ano é um ano de recomeço. Todo aniversário é um ano, e a gente está aí chegando ao final do ano, quando começa aquelas listinhas, né? Ano que vem eu vou para a academia, ano que vem eu quero... Quem já começou a listinha, levanta a mão aí. Ó, tem um pessoal aí que já começou a listinha, é isso aí. É o tempo do recomeço, e a igreja aqui está nessa temática, né, de recomeço. Quais as áreas nós precisamos recomeçar? Qual a área da sua vida você precisa recomeçar? É fazer uma faculdade? É estudar? É estudar um outro idioma? O que é? É servir em algum ministério? Ou se aprimorar para servir melhor no ministério? Não sei, amados, mas é a hora de você orar e pedir para Deus mostrar e entregar na mão dele a área que você precisa viver o novo. O Evangelho é para pessoas que decidem sair da sua zona de conforto e renunciar a um estilo de vida que sacia só a sua própria vontade e que muitas vezes impede que a vontade de Deus se faça nas nossas vidas. Segunda coisa que nós aprendemos, primeiro, nós somos chamados por Deus para viver o novo. Mas primeiro, nós precisamos sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto. Isso, amados, o segundo ponto vai nos levar ao quê? Vai levar a gente a experimentar os milagres de Deus. Vai experimentar a gente a viver grandes coisas de Deus. Não estou dizendo que lá na tua casa você não pode viver. Não estou dizendo isso. Pode viver, talvez um momento de oração, um tempo com a família. Você pode viver grandes coisas no teu trabalho, na tua escola. Amém. Mas, queridos, nós muitas vezes vivemos grandes privilégios
de ver Deus abençoando o irmão do lado, a irmã do lado. Quando vivemos em pequeno grupo, em célula, como eu senti falta de célula nessa pandemia, porque eu gosto de estar em célula, eu gosto de visitar, eu gosto de estar nas casas, e como isso foi ruim para mim. Mas olha só o que diz o texto: viver o novo é experimentar os milagres de Deus. Levantaram-se ao anoitecer, capítulo 7, versículo 5. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios, e tendo chegado ao arraial, eis que não havia ninguém ali, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios o ruído de carros e de cavalos, e o ruído de grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós o rei dos heteus e dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram ao anoitecer, e deixaram as suas tendas, e os seus cavalos, e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Essa cena, no mínimo, é hilária. Imagina um grande exército com poder, com armas, com cavalos, como diz aqui. Um grande exército. E em direção àquele acampamento, 4 leprosos. É até meio engraçado como Deus trabalha muitas vezes. É até meio hilário como Deus faz as coisas muitas vezes. As pessoas mais improváveis, as que Deus usa. Deus gosta de estar perto de pessoas improváveis. O poder de um exército, um grande exército, contra alguns homens que talvez tenham alguns pedaços do corpo. No versículo 8, o poderoso exército composto por 4 leprosos entra naquele arraial e experimenta um milagre de Deus na vida deles. E amados, o evangelho de Senhor Jesus é improvável. A palavra de Deus nos garante que é poder. O evangelho de Jesus é poder para a minha vida e para a sua vida. O evangelho de Jesus é poder para transformar o meu coração e o teu coração. O evangelho de Jesus é poder para mudar a minha cabeça e a sua cabeça, a nossa forma de pensar, de uma forma inclinada só para a gente viver por uma forma para todos, uns aos outros. O evangelho de Jesus é poder para transformar casamentos. O evangelho de Jesus é poder para transformar cidades inteiras, o que Paulo fez em Malta, através do poder da pregação da palavra. Amados, mas para isso, eu e você, nós precisamos entender, como diz em Romanos 1,16, Paulo disse algo tremendo nesse texto: não me envergonho do evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Quem aqui crê em Jesus? Você crê em Jesus? Vou perguntar de novo aqui. O pessoal está em dúvida, eu acho. Você crê em Jesus? Amém. O evangelho de Jesus é poder, te transformou? O evangelho de Jesus te trouxe o pão que desceu do céu? Você se alimenta do evangelho de Jesus? Ele transformou a sua vida? Ele vem transformando a sua vida? Ele transformou a sua casa? Amém? Ele transforma essa igreja cada dia mais para avançar para o propósito de Deus? Amém? Amados, o texto vai dizer que aqueles homens, eles, assim como estavam à beira da morte, mas o poder de Deus, o toque de Deus, naqueles homens que não tinham expectativa nenhuma, estavam caminhando para a morte. Esse é o poder de Deus que pode alcançar a minha vida e a sua vida. Hoje, se você aí no teu lugar falar assim: Deus, eu quero viver esses milagres de novo. Deus, faz tempo que eu não vejo os milagres na minha vida. Deus, eu quero de novo. Eu quero recomeçar, Senhor. Eu quero viver algo novo. Viver o novo na minha vida. Eu queria te perguntar aqui agora: tem algo na tua vida que você precisa viver o novo? Não precisa levantar a mão não, pensa aí agora. Você tem algo na sua vida que você precisa viver o novo? É na área financeira que você precisa viver um novo momento? Está difícil? Está complicado? Eu fiz uma oração quando eu estava no 2º ano do seminário, fiz uma oração para Deus, falei assim: Deus, está difícil demais, eu não tinha gasolina para ir para a faculdade, eu morava no SIC, na João Dembisque, e vinha para a faculdade, tinha dias que eu não tinha dinheiro, eu ia a pé, do SIC na Fabapar, e aí eu orando, falando: Deus, tomara que alguém me dê carona de volta. E alguns irmãos amados falavam: Felipe, você não está de carro hoje? Eu falava: não estou, eu vou te levar em casa. Eu falava: oh Deus, é milagre de Deus.
Mas às vezes eu ia a pé, e num dia à noite eu indo para lá a pé, e aí para não incomodar a minha esposa, eu deixava o carro no estacionamento da igreja. Para não incomodar ela, eu deixava o carro no estacionamento da igreja e ia a pé para a faculdade, voltava, pegava o carro e estacionava no portão de casa. Para não incomodar, não gerar peso, medo ou qualquer outro sentimento ruim para ela. E num desses dias a pé eu indo, no meio do caminho assim começou a chover. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, Deus, o que você quer que eu aprenda com isso? O que você quer que eu aprenda, que eu mude com isso? E Deus começou a trabalhar coisas na minha vida, amados, sobre orgulho, sobre apego a coisas financeiras. E era o próprio Deus falando comigo no meio daqueles quilômetros ali. Mas a gente precisa fazer a oração, meus queridos. Deus, está vendo isso aqui, essa área financeira? Deus, está vendo a minha vida nessa área? Mostra, fala para Deus hoje. Deus já sabe, mas Ele quer ouvir da tua boca o que você precisa que Ele faça. Na sua casa, na sua família, na sua igreja, não sei. Nós podemos nos levantar aqui hoje e viver algo novo, recomeçar algo novo. Deus vai fazer isso se o teu coração estiver tendencioso ou inclinado a viver isso. E o poder do Espírito Santo na palavra, e o Espírito Santo agindo na minha vida e na sua vida, com certeza, eu não tenho dúvida, porque eu vivi isso, eu tenho vivido isso a cada dia mais. E sabe, amados, quando a gente sai da zona de conforto, Deus nos faz viver milagres, Deus nos faz viver grandes coisas, mas não apenas para ficar na nossa mão, não apenas para ficar na nossa casa, na nossa família, só nas pessoas do nosso sobrenome. Tem a terceira coisa, eu queria terminar com isso. Viver o novo, ou viver o recomeço, começa com sair da zona de conforto, renunciar a coisas que têm te afastado de Deus. Mas também, amados, viver algo novo, viver os recomeços de Deus, vai te levar, a partir desse primeiro passo de sair da zona de conforto, você vai ver milagres de Deus, mas esses milagres não é para ficar só na sua tenda. Esses milagres precisam ser compartilhados. E olha só o que diz o texto. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram e beberam, e tomaram dali prata, ouro, vestes, e se foram, e esconderam. Voltaram e entraram novamente. Comeram, beberam, e voltaram a esconder novamente as coisas. Nós precisamos compartilhar. Jovens e adolescentes, deixa eu falar com vocês um negócio aqui. O grupo de vocês, o impacto, o alcance de vocês é pelo menos 10 vezes maior do que o meu. A escola que vocês estudam tem aí 300, 400, 500 pessoas. Provavelmente o teu pai, ou a tua mãe, ou o teu avô, ou com quem você mora, a empresa que ele trabalha deve ter aí 50 pessoas. Quando tem? O teu impacto, jovem, o teu impacto, adolescente aqui nessa noite, no reino de Deus, você não tem ideia do quanto Deus pode fazer através da tua vida. Nesse grupo, na escola onde você estuda, no condomínio onde você mora, porque o jovem tem uma facilidade de relacionamento e um grupo onde ele pode se conectar muito maior do que qualquer adulto aqui. Deixa eu falar uma coisa para você, jovem e adolescente. Você é uma ferramenta poderosa na mão de Deus. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar de uma forma poderosa. Não guarda só para você os tesouros e as coisas boas que você já tem recebido. Não faça igual esses leprosos aqui que foram, comeram e beberam e pegaram as pratas e as coisas e levaram só para a sua tenda. Não leva só para a sua casa, leva para o máximo de pessoas que você tiver. Não só os adolescentes e jovens, mas todo mundo aqui nessa noite. Você que está assistindo em casa. Nós vamos à igreja de semana em semana. Nós nos alimentamos, nós comemos, nós bebemos algo que Deus prepara para a minha vida e para a sua vida. E o que nós temos feito com isso? É muito triste ver o que eles fizeram no início desse versículo. Eles guardaram só para eles, mas pela graça e pelo poder de Deus. E aí, por essa mesma graça que agiu aqui, eu creio que pode agir na minha vida e na sua vida hoje. Para aquelas pessoas que estão desanimadas,
para aquelas pessoas que estão desanimadas de pregar o Evangelho, de ensinar o Evangelho, de falar das coisas que Deus fez na tua vida. Poxa, eu não sei pregar, pastor, eu não sei muitos textos da Bíblia. Fala o que Deus já fez na tua vida. Fala o que Deus já está fazendo na tua casa. Fala o que Deus está fazendo aqui na igreja e através dessa igreja. Testemunha do que Deus já está fazendo. Não precisa conhecer 1 milhão de versículos bíblicos. Vai e fala do que Deus já está fazendo na tua vida. E você vai ver a bênção que isso vai ser para essa cidade, para a tua escola. Teve uma menina uma vez, quando a gente começou a fazer um intervalo vida, numa escola, e aquela menina, ela estava passando por um problema muito sério, e a gente grudou naquela menina. Falou, você vai ser uma agente do reino de Deus dentro dessa escola. E a gente começou um pequeno grupo naquela escola, no intervalo, 15 minutos. E aquela menina, ela era nosso caminho, nossa liga com aqueles jovens. Porque eu chegava lá, tiozão, velhinho, meio, né? Porque os adolescentes olham para mim e falam, tio, né? Ô, tiozão. E aí era o nosso caminho de conexão com aquele povo. E ela, quando a gente começou lá com 5 adolescentes, na outra semana tinha 30, na outra semana a gente fazia num cantinho lá da escola. Aí a gente foi para uma sala de aula, a diretora viu que estava crescendo e falou, vou dar uma sala de aula para vocês fazerem aí o pequeno grupo de vocês. A sala de aula ficou pequena, a gente foi para o anfiteatro da escola, cabia lá 100 pessoas, ficou pequeno. E aí a gente teve um problema, porque daí a gente começou, através daquela menina que ganhava, chamava, agregava aqueles adolescentes, aqueles jovens. A gente teve um problema porque daí a gente teve que ir para o ginásio, onde os meninos jogavam futebol, naquela escola. Daí a gente teve um problema, porque daí não cabia mais no anfiteatro, de 100 pessoas. A gente teve que ir para o ginásio, que cabia muito mais. Eram quase 200 adolescentes naquele intervalo, por conta de uma adolescente que entendeu que ela poderia ser uma ferramenta poderosa na mão de Deus. E não guardou só para ela as coisas que ela recebia no sábado, as coisas que ela recebia na escola bíblica, as coisas que ela aprendia no pequeno grupo. Ela queria compartilhar, assim como esses homens fizeram. E, amados, esses 4 leprosos, eles não ficaram só para eles. Não guardaram só para a cabaninha deles. Eles compartilharam. E o reino de Deus é isso. Uma pessoa, quando sai da zona de conforto, ela vive algo novo, e os milagres de Deus começam a ser verdade, e dia a dia na vida dela, e ela começa a ter o coração aquecido, animado, cheio da presença de Deus na leitura da palavra. Ela se apaixona novamente pela palavra, ela se apaixona novamente por missões, por evangelismo, e ela começa a compartilhar e se torna algo natural na vida dela. Quantas pessoas Deus alcançou através da sua vida nessa pandemia? Quantas pessoas você está compartilhando as riquezas que Deus já tem te dado? Quantas pessoas Deus está usando a tua vida para você compartilhar o alimento que você tem recebido dele, através dos milagres dele? Os leprosos voltaram para aquelas portas e gritaram em alta voz: ei, hoje é dia de boas novas. Ei, hoje não é dia mais de morte, não é dia mais de medo e falta de esperança. Ei, hoje é dia de boas novas. Hoje é dia de recomeço. Hoje é dia de viver o novo. Nós, amados, devemos ir aos portões. Amados, eu estava esses dias, depois procura lá a cidade, Porto Rico. É a última cidade do Paraná, assim, ó, do lado, lá é eu não lembro qual é a região lá. Mas é longe, pensa num lugar longe. E uma cidade pequena. E a gente estava numa reunião de pastores. E entrou algumas pessoas dentro da igreja, assim, umas 3 ou 4 pessoas, 4 pessoas. E a gente ali conversando na reunião. E as pessoas assim: por favor, ora por mim. Por favor, ora por mim. Eu estou precisando, ora por mim. E a gente orou ali com aqueles jovens, aquele homem, aquela mulher, aquele jovem ali. E fizemos o link com o pastor da igreja local. E aí continuar ali a caminhada. Mas eu estou contando isso porque, queridos, as pessoas estão famintas. As pessoas estão famintas, adolescentes. As pessoas estão famintas, jovens. As pessoas estão famintas, casais. As pessoas estão famintas, homens e mulheres dessa igreja. Só basta a gente falar. Só basta a gente falar e você vai ver o que Deus vai fazer através da tua vida.
Só basta a gente falar e a gente vai começar a viver algo novo e um recomeço. Os pequenos grupos bombando, crescendo, multiplicando, essa igreja crescendo cada dia mais, como já tem crescido. Batismo todo mês. Que maravilha! Mas, amados, para quantos a gente tem proclamado as boas novas? Para quantos nós temos falado dos recomeços? Para quantos a gente tem compartilhado as riquezas que Deus tem para a gente? Para isso, eu e você, nós precisamos sair da zona de conforto, experimentar os milagres de Deus e compartilhar as boas novas, porque hoje é dia de boas novas. Todos os dias são dias de boas novas. Ao acordar de manhã até ao dormir, é dia, é momento, pregar a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, em tempo e fora de tempo, para a gente viver o novo, não só na nossa vida, mas ver o novo na vida do outro. E é muito melhor dar do que receber. Nós nos alegramos também quando vemos outras pessoas sendo transformadas pelo Senhor. Por isso eu queria te convidar nessa noite a viver grandes coisas como nós vemos na palavra de Deus. Moisés é um exemplo disso. Ele viveu o novo. De um cara que era tido como um assassino, estava ali cuidando de alguns animais num pasto. Deus o chamou. E ele foi até lá e ouviu a voz de Deus. E ele teve que sair da zona de conforto. Um recomeço também na vida de José. Deus é um Deus de recomeços. Deus é um Deus de viver o novo. E é só nele que vivemos o novo. Por isso, nessa noite, eu queria te perguntar, você tem algo que você quer viver novo na tua vida? Tem algo que você precisa recomeçar? Nesses 65 anos de igreja, o que você tem orado para que aconteça através dessa igreja? E através da sua vida? Tem algo que você quer viver o novo? Eu queria chamar o pessoal do louvor para a gente encerrar. Talvez você olhe e fale assim, é muito difícil. Talvez você olhe assim, eu tenho medo. Puxa, falar de Jesus para outras pessoas, puxa vida, viver uma vida nesse nível que você está falando aí, de renunciar, de entregar, de sair da zona de conforto. O meu desafio para você aqui nessa noite é esse. Vivendo do jeito que você tem vivido, ou tendo atitude da forma com que você tem tido, nessas áreas, que eu acredito que o Espírito Santo de Deus já trouxe à tua mente. De viver o novo, de viver um recomeço, talvez na tua vida espiritual, talvez na tua vida emocional. O grande problema que essa pandemia trouxe foi um grande crescimento de pessoas que sofrem com ansiedade. Os consultórios estão lotados. Deus pode entrar aí hoje e remover essa enfermidade. Deus pode entrar na sua vida hoje e, além de mudar qualquer coisa que precisa ser mudada, mas colocar na minha vida e na sua vida hoje uma alegria, uma paixão, um coração pegando fogo, para a gente viver grandes e novas coisas, viver recomeços que vão fazer a gente viver o novo do Senhor. Por isso, nessa noite, eu queria te perguntar e pedir para que você fique de pé, se tem algo na sua vida que você precisa recomeçar, entregar. Se você tem algo na sua vida, fique de pé comigo, vamos orar nesse momento. Tem algo que você precisa entregar? É o teu relacionamento com o teu pai, que você precisa que o Senhor venha com um milagre? É um relacionamento com a sua mãe, com os seus familiares? É um relacionamento com o seu filho? É um relacionamento, ou a tua vida ministerial, como é que está? Você tem vivido algo novo ou você só está repetindo coisas antigas? Se você quer viver algo novo na sua vida ministerial, ou no seu relacionamento com os seus amigos, ou na sua vida financeira, Deus quer te dar algo novo, quer que você recomece hoje. E aí, através disso, amados, você entregando, o Espírito Santo de Deus vai começar a agir em você e através de você, mudando aí dentro coisas que você nem imaginava. E você vai começar a viver algo novo, um recomeço do Senhor, amados. Sabe o que vai acontecer? As pessoas vão olhar para você e vão falar assim: você é um milagre de Deus. O que está acontecendo com você que você mudou? Eu estou vivendo algo novo. Eu estou vivendo um recomeço na minha vida. Eu queria orar com você.
Tem mais alguém? Fique de pé no seu lugar. Talvez algo novo na área de evangelismo. Deus acendeu uma chama aí dentro do teu coração, um compromisso com as almas que estão se perdendo lá fora. No teu trabalho, no teu condomínio, na tua escola. Compromisso com o reino de Deus para ser pregado por onde você for. Você ser um farol que brilha a luz de Jesus por onde você vai. Isso também é um recomeço. Amado Deus, eu te agradeço, Pai, nessa noite, e que o Senhor faça na minha vida, na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, que estão aqui de pé. Deus, em nome de Jesus, eu peço a Ti, Deus, que o Senhor, assim como fez algo novo, para aquele povo, no texto que nós lemos hoje, talvez na nossa mente hoje está impossível, nem se as compostas do céu fossem abertas pelo Senhor. Mas nessa noite, Deus, eu quero que em nome de Jesus te pedir, humildemente, Senhor, faz um milagre na nossa vida, traz o renovo, Senhor, para as nossas vidas, traz paixão novamente por estarmos juntos, reunidos, traz paixão novamente, Deus, pela Tua palavra, pela oração, traz paixão novamente para aquele coração, aquela família, Deus, que está vivendo mais do mesmo, não tem algo novo, não tem algo que tenha animado, não tem um propósito. Deus também traz paixão pelo evangelismo, para que esses jovens e adolescentes dessa igreja possam ser reconhecidos como homens e mulheres de Deus, pregando a Tua palavra de forma ousada, com coragem, Deus, por onde eles vão. E que o alcance, Deus, dessa igreja possa ser cada dia maior, esses recomeços que o Senhor tem para eles, possa ser cada dia maior para o Teu nome ser glorificado. Continua usando, Deus, tudo o que eles estão fazendo, e que eles possam continuar alcançando cidades da grande Curitiba, do Paraná, Deus, em nome de Jesus, com um exemplo que eles já são, e que serão ainda mais para a Tua honra e para a Tua glória. Assim como são exemplo para a minha vida, Pai, que eles possam continuar sendo exemplos cada dia mais, em lugares cada dia mais distantes. Tira-nos, Deus, da zona de conforto, tira-nos, Deus, do comodismo que essa pandemia vem nos dar. Mas também, Deus, ao mesmo tempo, ao nos tirarmos, nos faz viver e ver as novas coisas que o Senhor tem para a minha vida, e para a vida dessa igreja, e para a vida desse povo, nas suas casas, nos seus casamentos, na vida financeira, na vida emocional. Faz-nos viver algo novo, Senhor, é o que nós pedimos. E que ao viver algo novo, não fique só entre nós, que a gente possa compartilhar, expandir, levar a todos os cantos dessa cidade, por onde nós andarmos, que essa igreja possa andar, levando e compartilhando as boas novas, porque todo dia é dia de boas novas. Assim eu oro, Deus, e peço, em nome do Teu Filho Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém e amém.